Juízes 20. Então saíram todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, e desde a terra de Gileade, e a congregação, como se fora um só homem, se ajuntou diante do Senhor em Mispá. Os homens principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, apresentaram-se na Assembleia do povo de Deus. Eram 400.000 homens de infantaria que arrancavam da espada. Ora, ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá. E disseram os filhos de Israel: dizei-nos, de que modo se cometeu essa maldade. Então respondeu o levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina Gibeá, que pertence a Benjamim, para ali passar a noite, e os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram de noite a casa em que eu estava, a mim intentaram matar, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina, dividi-a em pedaços e os enviei por todo o país da herança de Israel, porquanto cometeram tal abominação e loucura em Israel. Eis aqui estáis todos vós, ó filhos de Israel, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, e nenhum de nós voltará à sua casa. Mas isto é o que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte, tomaremos, de todas as tribos de Israel, 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, para trazerem mantimento para o povo, a fim de que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe faça conforme toda a loucura que ela fez em Israel. Assim se ajuntaram contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Então as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, para lhe dizerem: que maldade é essa que se fez entre vós? Entregai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos, e extirpemos de Israel este mal. Mas os filhos de Benjamim não quiseram dar ouvidos à voz de seus irmãos, os filhos de Israel, pelo contrário, da sua cidade se ajuntaram em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Ora, contaram-se naquele dia dos filhos de Benjamim, vindos das suas cidades, 26.000 homens que arrancavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se sentaram 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, cada um dos quais podia, com a funda, atirar uma pedra a um fio de cabelo, sem errar. Contaram-se também dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. Então, levantando-se os filhos de Israel, subiram a Betel, e consultaram a Deus, perguntando: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acamparam contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a pelejar contra os benjamitas, e ordenaram a batalha contra eles ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá, e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Mas esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a batalha no lugar onde no primeiro dia tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel, e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram-lhe: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? E disse o Senhor: subi contra eles. Avançaram, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim, no dia seguinte. Também os de Benjamim, nesse mesmo dia, saíram de Gibeá ao seu encontro e derrubaram por terra mais 18.000 homens, sendo todos estes dos que arrancavam da espada. Então todos os filhos de Israel, o exército todo, subiram e, vindo a Betel, choraram, estiveram ali sentados perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante ao Senhor. Consultaram, pois, os filhos de Israel ao Senhor, porquanto a arca do pacto de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, lhe assistia, e perguntaram: tornaremos ainda a sair a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, eu desistiremos? Respondeu o Senhor: subi, porque amanhã vô-los entregarei nas mãos. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. E ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim, e, como das outras vezes, ordenaram a batalha junto a Gibeá.
Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e foram atraídos da cidade e começaram a ferir o povo como das outras vezes, matando uns 30 homens de Israel, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e o outro para Gibeá pelo campo. Pelo que disseram os filhos de Benjamim, vão sendo derrotados diante de nós como dantes. Mas os filhos de Israel disseram, fujamos, e atraiamo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar, e ordenaram a batalha em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel irrompeu do seu lugar, a oeste de Geba. Vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo Israel, e a batalha tornou-se rude, porém os de Gibeá não sabiam que o mal lhe sobrevinha. Então o Senhor derrotou a Benjamim diante dos filhos de Israel, que destruíram naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos estes dos que arrancavam da espada. Assim os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados, pois os homens de Israel haviam cedido terreno aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada, apressando-se, acometeu a Gibeá, e prosseguiu contra ela, ferindo ao fio da espada toda a cidade. Ora, os homens de Israel tinham determinado com a emboscada um sinal, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, já Benjamim começara a atacar os homens de Israel, havendo morto uns 30 deles, pelo que diziam certamente vão sendo derrotados diante de nós, como na primeira batalha. Mas quando o sinal começou a levantar-se da cidade, numa coluna de fumaça, os benjamitas olharam para trás de si, e eis que toda a cidade subia em fumaça ao céu. Nisso os homens de Israel se viraram contra os de Benjamim, os quais pasmaram, pois viram que o mal lhe sobreviera. Portanto, virando as costas diante dos homens de Israel, fugiram para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os que saíam das cidades os destruíam no meio deles. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, pisando-os desde Noá até a altura de Gibeá para o nascente do sol. Assim caíram de Benjamim 18.000 homens, sendo todos estes homens valorosos. Então os restantes, virando as costas, fugiram para deserto, até a penha de Rimon, mas os filhos de Israel colheram deles pelos caminhos ainda 5.000 homens, e, seguindo-os de perto até Gidom, mataram deles mais 2.000. E todos, os de Benjamim que caíram naquele dia eram 25.000 homens que arrancavam da espada, todos eles homens valorosos. Mas 600 homens viraram as costas e, fugindo para o deserto, para a penha de Rimon, ficaram ali 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os passaram ao fio da espada, tanto os homens da cidade como os animais, tudo quanto encontraram, e a todas as cidades que acharam puseram fogo. Juízes